Bom dia, pai. Bom dia também para você, aluno. Nós vamos para mais uma aula, mas antes eu quero fazer uma breve oração com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti pela vida, pela saúde. Continue derramando bênçãos sem medida sobre nossa vida e continue nos protegendo. É o que te pedimos e te agradecemos. Por Jesus. Amém. Turma, vocês sabem que o livro de estudos amazônicos ele aborda assim por unidade, e nessas unidades você vai ver que tem vários capítulos, às vezes 3, 4, 5, né? A unidade que nós vamos trabalhar é a unidade 2, que fala sobre a Amazônia na Segunda Guerra Mundial, e o capítulo é o capítulo 5, né? A Amazônia na Segunda Guerra Mundial, borracha para os países aliados, certo? Então vamos aqui dar continuidade. Nós vamos falar um pouquinho assim sobre a Segunda Guerra Mundial, que iniciou, né, em 1930 e terminou em 1940. Mas nós temos aqui, por exemplo, a Amazônia teve um papel muito importante nesse conflito. Qual foi o papel da Amazônia, né, na Segunda Guerra Mundial? E a região foi profundamente alterada em consequência da guerra. Mas qual foi a alteração que a Amazônia sofreu, professor, durante a Segunda Guerra Mundial? Tá? Nós vamos ver isso no decorrer dessa aula. Mas eu quero aqui falar para vocês de uma forma bem resumida sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver aqui, ó, em 1930, né, a Alemanha de Hitler invadiu a Polônia e iniciou então a guerra, tá certo? Centrada na Europa, países de outros continentes, olha só, se envolveram de forma direta ou indiretamente. É preciso você entender que a Segunda Guerra Mundial ela recebeu, né, esse nome de mundial porque teve a participação de países de outros continentes, inclusive o Brasil, tá? Por isso que a guerra ela foi centrada na Europa, mas pela participação desses países, né, de outros continentes, então ficou a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, tá, foi também um participante, né? Mas vai defender quem, professor? O eixo ou aliados? Né? Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá certo? O conflito ele terminou em 1945 com a invasão dos aliados a Berlim, né, a capital da Alemanha, e também a rendição, né, de quem? Do Japão. O Japão, né, que apoiava os alemães, né, apoiava a Alemanha, foram juntos, né, derrotados na Segunda Guerra Mundial. Mas a Alemanha pertence ao eixo? A Alemanha pertence aos aliados? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Tá bom? Nós vamos então aqui a Amazônia na Segunda Guerra Mundial, né? De que maneira a Amazônia participou na Segunda Guerra Mundial, professor? Aí nós temos aqui o seguinte, mas antes da gente falar um pouco, né, dessa participação, nós temos então aqui, ó, não vamos fugir dessa ideia porque nós já trabalhamos em capítulos anteriores a proposta de Vargas, né, a ocupação da Amazônia por meio das colônias agrícolas. Nós vimos em capítulos anteriores que Getúlio Vargas tinha, né, proposta de povoamento, de ocupação para o território amazônico, né? E isso ocorreu a partir de 1930, certo? Quando ele assumiu a presidência do Brasil. É importante você entender que quando Vargas assumiu, ele tomou medidas radicais, né? Medidas radicais. Então, só que o governo de Getúlio Vargas, né, viu o território amazônico como um espaço vazio e que precisava ser o quê? Isso, ocupado, né? Se você for observar, essa visão de Getúlio Vargas vai fazer com que o seu governo coloque em prática, então, alguns projetos de quê? De ocupação, de povoamento, né? Nós vamos observar que nessa visão do governo, né, ele vai, então, elaborar políticas para atrair pessoas para o território amazônico, né? Dentre eles nós vamos destacar quem? Né? Isso, os nordestinos, tá? Os nordestinos, então, foram um grupo, né, que veio atraído para o território amazônico, porque os nordestinos já sofriam com o quê? Exatamente, né? Já sofriam com a seca, tá? Então, nesse momento, você vai observar que essas políticas foi justamente para atrair, né, essas pessoas para a ocupação do território amazônico. Aí nós temos ali, por exemplo, a Marcha para o Oeste, né? Mas aí eu pergunto para vocês, foram só os nordestinos? Não, isso mesmo, tá? Foi quem? Os indígenas também que fizeram parte desse processo, né? Mas os indígenas já estavam presentes, só que eles então mudaram ali, né, sua prática da atividade agrícola, né?
Foram implantadas novas técnicas agrícolas e eles aceitaram muito bem essas novas técnicas porque, na visão dos indígenas, impediria que suas terras fossem invadidas. Exatamente. Tá? Logo, nós temos então aqui, aí nós vamos, né, envolver aí a Amazônia com a Segunda Guerra Mundial. Nós temos então aqui, ó, a Segunda Guerra Mundial alterou parte dessa proposta. Que proposta era essa, professor? Né? Qual é a proposta de Getúlio Vargas? Ocupar, povoar o território amazônico através de colônias agrícolas, né? Só que entenda o seguinte, nem todas esse projeto das colônias agrícolas não deram certo, né? Você sabe por quê? Muitos foram abandonadas, né? Então, será que por serem abandonadas, né? E com a Segunda Guerra Mundial, essa proposta alterou, né, esse projeto de ocupação e desenvolvimento do território amazônico no governo Vargas? Não, porque a Segunda Guerra Mundial, né, a Amazônia, ela vai fornecer matéria-prima para os aliados, né? Que matéria-prima é essa, professor? Aí nós temos aqui o látex, né? O látex vai ser a matéria-prima que vai ser enviado para os países, tá bom? Países que pertencem e que vão apoiar os aliados, tá certo? Mas por que o Brasil vai enviar o látex, professor? Aí nós temos então aqui o Japão, país aliado da Alemanha, ocupou grande parte do território produtores, né, do látex da Ásia. É importante você lembrar que lá no 8º ano nós falamos do primeiro ciclo da borracha, né? E o primeiro ciclo da borracha foi muito importante para Belém, Manaus, que através desse produto foi importante para o desenvolvimento né, dessas duas capitais, né? Então, a decadência foi o quê? Né, da borracha na Amazônia? Foi que pesquisadores levaram a muda para ser plantada onde? Na Ásia, né? Especificamente ali na Malásia, onde a muda, né, do látex, ela se adaptou ao solo, se adaptou ao clima e começaram então a cultivar o látex, né, na Malásia e fez com que houvesse o quê? A decadência no Brasil, né, do látex no território brasileiro. Com a Segunda Guerra Mundial, o Japão, então, ele ocupou parte do território dos produtores, que fornecia o látex para os países envolvidos na guerra, né? Principalmente Estados Unidos, Inglaterra, França, tá? A partir desse momento, né, quando o Japão ele bloqueia esses territórios, onde esses países vão encontrar o látex? Aonde? Exatamente, na Amazônia, né? Então nós temos aí um segundo momento, né, da importância dessa matéria-prima que se encontra no território amazônico. Vamos então aqui, nós temos os acordos, né? Getúlio Vargas foi pressionado pelos Estados Unidos, tá? Em assinar alguns acordos. Nós temos então aqui, né, o Acordo de Washington, que foi um documento em que 21 países, né, latino-americanos declararam apoio a quem? Aos aliados, tá? Inclusive o Brasil. E qual é o apoio que o Brasil vai dar, professor, aos aliados? Aí nós temos então aqui, por exemplo, olha só, enviar a matéria-prima, né? O látex, né? A Amazônia vai ser a principal fornecedora e o minério, tá? Que vai ser a principal fornecedora vai ser Minas Gerais, que é um dos maiores produtores de minério do Brasil até hoje, tá certo? Então, antes da gente passar para o próximo tópico, eu quero falar aqui para vocês sobre as alianças que ocorreram, né, entre alguns países na Segunda Guerra Mundial. Nós temos então aqui, ó, o eixo. O eixo ele é representado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, tá? Nós temos então aqui os países aliados, né? Os países aliados em que o Brasil então vai apoiar quem? A Inglaterra, a França, Estados Unidos e União Soviética, tá bom? Nós temos então essa formação, né, de aliados. Então o Brasil vai apoiar quem? Os aliados, tá certo? Só que não foi apenas, né, o fornecimento da matéria-prima, né? Nós temos então aqui, o Brasil autorizou a construção de bases aéreas e navais norte-americanas em algumas cidades. Nós temos então aqui Belém, Natal, Recife, né? E no arquipélago de Fernando de Noronha, tá certo? Mas por quê, professor? Aí nós temos então aqui, ó, aviões, submarinos, tá? Não tinham a capacidade de atravessar o Oceano Atlântico sem
né, reabastecer. Ou seja, eles sairiam, né, do seu território, passavam então para o continente da América do Sul, né, onde estão ali, foram construídas essas bases aéreas e navais, iriam reabastecer e logo depois iriam para a costa africana em direção ao continente europeu, né, onde estava ali centrado a guerra. Então, é uma coisa logística, né, para que então eles pudessem ir preparados para a guerra. No entanto, nós temos aqui algo interessante. A participação também de Igarapé-Açu, tá? Em 1940. Igarapé-Açu, município do estado do Pará. Por que, professor? Né? Igarapé-Açu. Aí nós temos então aqui o seguinte. Base aérea de Igarapé-Açu foi essencial para ajudar no patrulhamento não só do litoral norte e nordeste brasileiro, mas também para monitorar através de dirigíveis. Aí nós temos então aqui os dirigíveis conhecidos como Zeppelins, né, e Blimps, que trabalhavam e ajudavam no patrulhamento, né, no litoral norte e nordeste. Quais foram os fatores que escolheram então, professor, o Igarapé-Açu? Né? Por quê? Porque deu-se em função de apresentar boas condições geográficas, né, e meteorológicas, e principalmente por se tratar de uma cidade com 50 metros de altitude, sendo esta altitude máxima da microrregião Bragantina, com amplas facilidades de pouso e decolagem para as aeronaves. É interessante você perceber que não foi por acaso que escolheram, né, Igarapé-Açu. Teve alguns fatores importantes. Então, ela iria muito bem, a localização geográfica, né, de Igarapé-Açu iria ajudar, então, os países aliados na Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Aí, o que essa história tem a ver com o projeto de ocupação da Amazônia, professor? Né? Ou seja, a Segunda Guerra Mundial, os acordos que o Brasil assinou, né? O apoio que o Brasil, né, vai dar aos aliados, aos países aliados, não é isso? A construção de bases navais. O que toda essa história tem a ver com o processo de ocupação do território amazônico, né? Lembre-se que o projeto de Getúlio Vargas era ocupar e povoar através das colônias agrícolas, mas por conta desse evento internacional, né, será que ele vai aproveitar esse momento para poder colocar projetos de ocupação? Né? Então, nós vamos ver isso na próxima aula, tá certo? Valeu!